Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Rodrigo, entrando em contato com vocês novamente para mais uma videoaula. Essa videoaula está um pouquinho diferente da outra que vocês já assistiram, vou explicar o porquê. Estou mudando o programa e estou utilizando outro recurso para fazer videoaula no momento. A videoaula que vocês viram anteriormente foi feita em um programa que necessitava de internet, e hoje a internet está muito instável, ela caiu várias e várias vezes. Durante a videoaula que eu estava gravando com aquele recurso, eu perdi as aulas pela metade, então agora estou gravando localmente no meu computador mesmo, porém eu não consigo exibir, aparecer na webcam ao mesmo tempo que eu faço a videoaula. Porém vocês vão ver que tem uns recursos um pouquinho diferentes aí, vai ser também interessante essa aula. Então, dando sequência, capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre o continente americano ainda, sobre o uso dos seus recursos naturais. O que vem a ser recursos naturais? Tudo aquilo que o homem não produz e ele retira da natureza. Como, por exemplo, madeira, água, minerais metálicos como ferro, ouro, prata, cobre, bauxita, manganês, minerais não metálicos como esmeraldas, calcário, hidrocarbonetos, petróleo, carvão mineral, tudo isso são recursos naturais. Na abertura deste capítulo, no que seria a página 97, eu grifei um trechinho que diz o seguinte: a economia e nosso cotidiano são movidos pela extração e beneficiamento dos recursos naturais. A exemplo do petróleo. Os ambientes terrestres e marinhos têm pago um alto preço pela forma como a exploração de seus recursos é feita, bem como por sua intensidade. Então, nós precisamos muito dos recursos naturais, recursos minerais, para sobreviver e também para a nossa economia. Acontece que quando nós utilizamos os recursos de maneira impensada, de maneira irracional, nós podemos levar a que esses recursos venham a acabar ou se reduzir drasticamente, além ainda, logicamente, de levar a graves impactos ambientais. Indo agora para a página 98, nós vamos falar sobre a diversidade desses recursos naturais no continente americano. Então, nós estamos falando do continente todo. Por ser um continente, é uma área vasta, uma área gigantesca. Pense bem, o continente americano abriga países gigantescos, como Estados Unidos, Canadá, o próprio Brasil, que nós vivemos, um total de 35 países. Então, é uma área enorme. Por ser uma área tão grande, é natural que ocorra nesta área uma diversidade muito grande de recursos minerais, que é o que eu grifei aqui. Estruturas e fenômenos geológicos possibilitaram a formação de diferentes minérios, como os minerais metálicos e também os hidrocarbonetos. Lembrando, hidrocarboneto, vocês lembrem de petróleo, carvão mineral. Há ainda outros recursos naturais no continente americano, como, por exemplo, vastas florestas, vastas vegetações, não só florestas. Nós temos florestas como a floresta de taiga, temos as florestas equatoriais, florestas tropicais, temos savanas como o cerrado, nós temos vegetação de caatinga, temos mata de cocais, temos uma série de recursos vegetais aqui no nosso continente. Há também um outro destaque que é mencionado aqui, o imenso cardume de peixes e outros seres vivos que nós encontramos nas águas, como moluscos, como crustáceos e assim por diante. Então, há uma série de recursos disponíveis no continente americano. Mas o problema, conforme eu já havia dito no início, é quando esses recursos são utilizados de maneira incorreta, quando a gente explora demais os recursos, causando impactos ambientais. Então, o que nós deveríamos fazer, uma vez que precisamos desses recursos? Deveríamos explorá-los de maneira sustentável, buscando, portanto, um desenvolvimento sustentável. Tá, professor, o que vem a ser esse desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é o uso racional dos recursos naturais, de forma a satisfazer as necessidades da atual população,
garantindo o acesso a esses recursos para as gerações futuras. Ou seja, nossa geração, nós que estamos aqui no mundo hoje, precisamos utilizar esses recursos naturais para nossa sobrevivência, para desenvolvimento econômico. Porém, nós também devemos pôr na balança que esses recursos também devem estar disponíveis para as gerações futuras. Então, não é porque eu preciso de madeira que eu vou desmatar todas as florestas. Eu posso retirar parte da madeira, eu posso também fazer um replantio. Então, devo garantir recursos para as gerações futuras. Eu não devo acabar com tudo, devo garantir que as próximas gerações também tenham acesso a todos esses recursos. Recursos naturais na América do Norte e América Central. Primeiramente, falando aqui da América do Norte. Quais países compõem a América do Norte? Estados Unidos, Canadá e México. Primeiramente, agora o recorte somente Estados Unidos e Canadá. Estes dois países têm uma grande importância na indústria, são países industrializados, e isso foi garantido pela vasta quantidade de ferro, manganês e carvão mineral encontrado nos seus solos. Ferro e manganês, uma vez misturados, eles dão origem a uma liga metálica muito mais forte que o próprio ferro, que é o aço. E o aço, ele utiliza, ou melhor, o aço ele tem uma vantagem de ser anticorrosivo, vamos dizer assim. Ele não oxida igual acontece com o ferro. O carvão mineral aqui está em destaque por quê? Porque o carvão mineral ele é utilizado nos altofornos para o derretimento do ferro, do manganês e também, consequentemente, aí, para a fabricação do aço. Esses dois países ainda, Canadá e Estados Unidos, também têm importantes reservas de petróleo, cobre, zinco, níquel, urânio e ouro. Urânio principalmente aí no Canadá. Você já deve ter ouvido falar de urânio. Ele é um mineral que produz uma vasta radioatividade, então ele é utilizado nas usinas nucleares para a geração de energia. No que se refere ao petróleo, o México, que também compõe a América do Norte, detém uma vasta quantidade de petróleo, correspondendo a cerca de 1/5 de todas as exportações do país México. Então, 20% de tudo que o México exporta é petróleo. Outro recurso que nós podemos destacar, que está presente ali na América do Norte, mas principalmente no Canadá, é a presença da floresta de coníferas, que eu já disse para vocês no vídeo anterior, que também pode ser chamada de taiga ou de floresta boreal. Ela é altamente utilizada para a produção de papel e de celulose. O subtítulo que nós havíamos abordado, que nós estamos abordando, é Recursos Naturais nas Américas do Norte e Central. Então, a partir de agora, vamos falar da América Central. Na zona tropical, a multiplicidade e o porte das espécies arbóreas se destacam na América Central. Então, nós temos uma vasta vegetação equatorial, que é a vegetação similar ali, o mesmo tipo de vegetação da floresta amazônica. E a América Central vem utilizando de maneira sábia esses recursos, grande parte vem sendo preservada, principalmente num país, não sei se vocês conhecem, mas chamado Costa Rica, que vem utilizando esses recursos florestais como atrativo turístico. Aqui, por exemplo, nós vamos colocar 3 imagens para vocês mostrando como que os turistas estão usufruindo destes atrativos na Costa Rica. Então, eles não desmataram, é um dos países do mundo que mais preservou as suas florestas, mas em contrapartida retira um retorno econômico por meio do turismo ecológico. Contudo, nem todos os países da América Central atuaram conforme a Costa Rica. Boa parte das florestas da América Central foram desmatadas para dar lugar à produção de café, de cacau e de frutas, como o caso da banana. Recursos naturais da América do Sul. Falando agora de onde nós moramos aqui, na porção sul do continente americano.
Pessoal, a porção sul do continente americano, ela é riquíssima em recursos minerais, muito rica em recursos minerais. Então, na América do Sul, vocês verão que boa parte dos países tem como pauta de sua produção, como produto de exportação, recursos minerais. Eu grifei esse trechinho aqui. Na atualidade, a mineração é ainda um importante setor na composição do PIB, Produto Interno Bruto, de países como Bolívia, Chile, Peru e Equador. Vamos explicar primeiro o que é PIB. PIB nada mais é do que toda a riqueza produzida por um país em um determinado ano. Toda a riqueza, seja no comércio, na agricultura, na pecuária, na prestação de serviços, na mineração, que faz parte do extrativismo. Então, de toda a riqueza produzida, nós damos o nome a essa riqueza PIB. E Bolívia, Chile, Peru e Equador têm seu PIB altamente dependente da mineração. Um detalhe, gravem isso na mente de vocês. Quando um país ele depende muito do seu setor primário, seja por meio do extrativismo, da agricultura ou da pecuária, nós dizemos que esse país, nós podemos chegar à conclusão de que esse país ele é atrasado economicamente. Então, os países mais desenvolvidos, eles dependem muito mais do seu setor de serviços. Então, dando sequência aqui. As exportações de minérios respondem por cerca de 80% dos produtos comercializados pela Bolívia. Então, dá uma olhada. A Bolívia é um exemplo de um país atrasado. 80% de todo produto que é comercializado é minério. Então, é um país altamente atrasado. A Bolívia ainda tem reservas, uma das reservas que a Bolívia possui é a reserva de lítio. Lítio que é encontrado lá no salar de Uyuni, que vocês viram a foto na aula anterior. O lítio ele é altamente utilizado na confecção de baterias, principalmente. As baterias de celular, por exemplo, são feitas de lítio. Outro país que tem grandes recursos minerais metálicos é o Chile, principalmente aí no que se refere ao cobre, fazendo com que esse país seja o maior produtor e exportador do mundo desse recurso. No que se refere ao petróleo, na América do Sul nós temos o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela, que é o país que está passando por uma grave crise econômica e política, na verdade tem em seu subsolo uma riqueza imensa, que é o petróleo. Por que o petróleo ele é tão importante? Por que a gente escuta falar tanto em petróleo, guerras por petróleo? Por que será que esse recurso é tão importante? O petróleo ele é muito importante porque, primeiro, ele é um recurso finito, ou seja, uma vez que acabou o petróleo existente no planeta, nós não teremos mais. Segundo, porque o petróleo ele é caro, ele é um produto de alto valor. Acontece no momento que estou falando com vocês aqui, o petróleo está passando por uma crise. Nós temos aí uma redução do valor do petróleo, mas é devido a um embate econômico aí entre Arábia Saudita e Rússia. Então, de um modo geral, o petróleo ele tem um alto valor. Outro detalhe, nós somos altamente dependentes do petróleo. Quando eu falo nós somos, é a humanidade toda. De todos os recursos minerais energéticos ou de todas as fontes de energia do mundo, o petróleo é a principal. Estou falando só de fonte de energia, mas imagina também que o plástico ele é feito do petróleo. Agora tenta imaginar a sua vida sem plástico. É muito difícil, você encontra plástico em praticamente tudo. Você entra num carro, tem plástico. Você olha para o seu tênis, tem plástico. Se você olhar para o seu material escolar, tem plástico. Se você estiver na frente de um notebook agora, boa parte dele é feita de plástico. Então, nós precisamos muito, muito deste recurso. E, logicamente, que se ele é feito de petróleo, nós evidenciamos aí, mais uma vez, que o petróleo ele é importantíssimo. No que se refere a petróleo ainda, nós temos outros países com uma produção considerável aqui na América do Sul, sendo eles Equador, Argentina e também o nosso país, o Brasil. O Brasil passou a ganhar destaque no que se refere às suas reservas e produção de petróleo
depois da descoberta do pré-sal. Pré-sal que foi uma das últimas reservas de petróleo descobertas aqui no Brasil, elevando drasticamente as reservas de petróleo do nosso país. Aqui nós temos na tela um mapa dos países com as maiores reservas de petróleo. E o tamanho do país no mapa é de acordo com o tamanho de suas reservas de petróleo. Então nós temos aqui, olha, a Venezuela que eu citei, que tem as maiores reservas do mundo. Ela tem 300,9 bilhões de barris de petróleo. Em segundo lugar, temos a Arábia Saudita, 266,5. Mas a Arábia Saudita já está fora do continente americano. Vamos dar uma olhada em alguns países do continente americano. Brasil, 12,7. Compara, Venezuela tem 300 bilhões. Brasil, 12,7 bilhões. Argentina, 2,2 bilhões. Equador, 8,3. Estados Unidos, 36,5. Canadá, 169,7. Então, no continente americano, nós temos boas reservas de petróleo. Não igualmente distribuídas, mas temos aí boas reservas de petróleo. Ainda sobre recursos minerais nos países da América do Sul, Brasil e Argentina têm boas reservas, sendo que o Brasil tem boas reservas de ferro, manganês, alumínio e nióbio, e a Argentina tem aí seu destaque principalmente para as reservas de gás natural, chumbo, zinco e estanho. Nesse mesmo sentido, a indústria de papel e celulose está entre as mais rentáveis no Brasil, pois se utiliza da silvicultura, baseada principalmente no cultivo de eucaliptos e pinos. Nós que vemos aqui na nossa região, até bem pouco tempo atrás tinha mais, mas muitas plantações de eucalipto. Vocês poderiam se perguntar, para que é utilizado aquele eucalipto? O eucalipto ele é utilizado principalmente para a fabricação de papel. Também tem outros destinos, fabricação de carvão vegetal, fabricação de madeira, dar origem à madeira, mas boa parte dele é direcionado para a produção de papel. Nós temos grandes empresas de fabricação de papel aqui no Brasil, atuando inclusive até no Paraná, que é o caso da Klabin, e também temos outra empresa chamada Suzano, empresas brasileiras que atuam no setor de papel e celulose. Outro recurso de destaque aqui na América do Sul seria a indústria do pescado, que vai desde a pesca e o processamento de peixes e outros seres aquáticos, outros seres marinhos. O Brasil não está entre os maiores produtores de pescado. Do continente americano se destacam Chile e Peru na América do Sul e Estados Unidos e Canadá lá na América do Norte. Mesmo o Brasil tendo um litoral gigantesco, com mais de 7.000 quilômetros de extensão, nós não temos destaque na produção de pescado. Um detalhe interessante é que o brasileiro em si, ele consome pouco peixe. Ele consome pouquíssimos quilos de peixe por ano, comparado com outros países. Indo mais adiante, já que estamos falando sobre recursos aquáticos, marinhos, e a água? Como será que está a distribuição da água no mundo e também no que se refere aos países do continente americano? Não é segredo para ninguém, vocês já sabem que a maior parte da superfície do nosso planeta é de água. Cerca de 3/4 da superfície do planeta Terra é água. Tanto que alguns falam que o nosso planeta deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra. De toda a água existente no planeta, 97% dela é água salgada. Então nós temos apenas aproximadamente 3% de água doce. E essa água doce, boa parte dela está na forma de geleiras, a maior parte na forma de geleiras. Então a água doce líquida já é pouca. Mas ainda nós temos o seguinte, boa parte dessa água doce líquida está no subsolo. Então a água doce líquida superficial, ela é pouca. E ainda assim, ela se torna mais escassa
porque boa parte dela está poluída. Nós vemos aqui na página seguinte um mapa com a disponibilidade de água no mundo. Olhem primeiramente para a legenda. Quanto mais escura for a cor, melhor é a situação. Quanto mais escura, maior a disponibilidade de água por pessoa em metros cúbicos ao ano. Então nós vemos aí no caso do nosso país, Brasil, o que está em marrom indica que há mais de 10 mil metros cúbicos de água disponível por pessoa ao ano. Então, como que é feito esse cálculo? Não é que a pessoa gasta isso, tá? Se mede aproximadamente a disponibilidade de água no país e se divide pela quantidade de pessoas. Aí nós temos esse valor aproximado. Há uma parte do Brasil, pegando ali parte da região centro-oeste, do sudeste e também do nordeste, onde a disponibilidade ela é um pouco menor, fica de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de água por pessoa por ano. Mas agora focando nossos olhos para o continente americano, nós vemos algumas áreas que a quantidade de água ela é extremamente baixa, como aqui na parte oeste, central e oeste dos Estados Unidos, parte do México, aqui nós temos algumas áreas desérticas, tá? Países aqui da América Central, como Paraguai, Bolívia, tem pouca disponibilidade de água. Então entenda o seguinte, nós precisamos de água, nós seres humanos precisamos de muita água para nossa alimentação, para a higiene, para processos industriais. Vocês pegam vários produtos na mão aí, talvez vocês nem pensem, mas para fabricar esses produtos, para fabricar as suas embalagens, foi necessária água. Na agricultura nós precisamos de muita água. Então, mesmo que você não consuma tanta água na sua casa, ao comprar alguns produtos você está estimulando o consumo de água. E essa água não é distribuída igualitariamente no mundo. Tem áreas com pouca água, áreas com muita água. Então, é essa questão. E isso está descrito justamente nesse trechinho aqui. Os climas desérticos e semiáridos presentes em certas áreas do continente americano tendem a torná-las deficientes em relação à disponibilidade de água. Isso porque nessas regiões os ambientes perdem mais água pela evapotranspiração do que recebem devido à baixa pluviosidade anual e aos climas quentes. Então está sendo dito o quê? Que onde nós temos climas desérticos e semiáridos, há uma taxa elevada de evapotranspiração, ou seja, a quantidade de água evaporada das plantas é muito grande. Onde que ocorre isso? Algumas partes da Cordilheira dos Andes, no México, nos Estados Unidos. Então você tem uma evapotranspiração elevada. Por outro lado, nós temos algumas outras áreas do continente americano onde a quantidade de água ela é enorme. Em algumas bacias hidrográficas, como a bacia do Amazonas, a bacia amazônica, presente aqui no Brasil, do Mississippi, Missouri, presente nos Estados Unidos, Platina, que engloba alguns países aqui do continente americano, como o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai, a bacia do rio Mackenzie, que está no Canadá. Então, todas essas bacias têm enorme quantidade de água. Estou falando de rios, tá? Bacias hidrográficas. Porém, nós ainda temos na América do Sul, duas reservas grandes de água subterrânea, que seria o Sistema Aquífero Grande Amazônia e o Sistema Aquífero Guarani. Veja como que é a disponibilidade de água nessas áreas. Olha o tamanho das reservas. Reservas gigantescas de água subterrânea aqui na América do Sul. E o Brasil está com a maior parte dessas reservas de água. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Brasil ele detém cerca de 12% de toda a água doce em estado líquido do mundo. Então, o nosso país ele detém muita água, 12%.
Vamos falar agora sobre alguns impactos socioambientais na América. Primeiro, o que seria o impacto socioambiental? Primeiro, vamos supor, imagine o seguinte, que ocorreu a poluição de um rio. É um impacto ambiental? Sim, está havendo a degradação do meio ambiente ali. É um impacto ambiental. Mas imagine que desse rio vários pescadores tiravam seu sustento. Houve um impacto social aí? Sim, houve impacto social. Então, a poluição desse rio, além de levar a impactos ambientais, levou a impactos sociais. Então, isso é um impacto socioambiental. Vamos a um outro exemplo. Vamos imaginar que determinada área esteja repleta de indústrias que poluem o ar. Mas essa poluição do ar também levou a vários problemas de saúde e problemas respiratórios à população. Então, é outro exemplo de impacto social e também ambiental. Então, eu grifei um trechinho aqui dizendo o seguinte: podemos chamar essa relação entre os impactos causados pela sociedade e os provocados pelo meio de impactos socioambientais. Nós temos vários outros impactos socioambientais, somente dei exemplos de dois para vocês. Tem impactos socioambientais que muitas vezes eles não tiveram motivação gerada pelo homem, alguns, tá? Vamos imaginar o seguinte: um furacão, uma erupção vulcânica, causa impacto socioambiental? Pode vir a causar impacto socioambiental, sim. Um outro detalhezinho, dando continuidade aí, no quarto parágrafo, a legislação e a fiscalização ambientais mais rígidas em um país e menos em outro também podem ou não evitar as consequências de impactos sobre o meio ambiente. O que isso quer dizer? Que países onde as leis ambientais são mais rígidas, consequentemente, nós teremos menos impactos ambientais. Onde as leis ambientais são menos rígidas, nós teremos países onde os impactos socioambientais são maiores. Aí nós temos um exemplo aqui que eu grifei. No continente americano, é possível afirmar que grande parcela da população se concentra em áreas de menor desenvolvimento econômico. Então, no continente americano, a maior parte da população é pobre. Lembra daquilo que eu expliquei? América Latina e América Anglo-Saxônica. América Anglo-Saxônica é composta apenas de Estados Unidos e Canadá. Todo o resto do continente é América Latina. E a América Latina é composta por países considerados mais pobres. Da mesma forma, possui baixos índices de desenvolvimento humano, IDH. Essa é a situação geográfica, por exemplo, na qual o Haiti está inserido. Vamos conversar um pouquinho sobre o Haiti. O Haiti é o país mais pobre de todo o continente americano. Dos 35 países, é o país mais pobre. Já é uma situação precária para o país. Acontece que boa parte das florestas do Haiti foram desmatadas, restando cerca de aproximadamente 4% das florestas. O solo ficou exposto, sem florestas, às chuvas e também à ação erosiva. Isso dificulta a atividade de agricultura e de pecuária. Além disso, houve não só a perda da flora, como também da qualidade do solo. E, logicamente, os animais perderam seu habitat no Haiti. Não bastasse esses problemas do desmatamento, o Haiti, no ano de 2010, sofreu com um terremoto. O terremoto aí não teve motivação humana, nós seres humanos não temos como interferir sobre os terremotos, nem causando e nem evitando os terremotos. Isso nós não temos como fazer. Porém, o Haiti, sendo um país pobre, ele foi altamente abalado pelos terremotos. Por quê, professor? Pelo seguinte: se o país é pobre, as casas dessas pessoas, as construções nesse país, mesmo sendo um local de atividade vulcânica, não estavam preparadas, falei errado, desculpe, de atividade tectônica, de terremotos,
as construções não estavam preparadas para esses terremotos, para esses abalos. Então a catástrofe foi tremenda. Vocês têm aqui uma foto mostrando algumas construções destruídas pelo terremoto. Mas aqui nessa foto tem algumas construções que parecem construções boas, que caíram, e você, professor, está falando que lá havia construções precárias. Então eu separei algumas imagens aqui para vocês de construções precárias. Dá uma olhada aqui como que ficou o Haiti depois do terremoto de 2010. Construções mais simples, todas destruídas. A situação ficou caótica. Muitas pessoas morreram. Cerca de 300 mil pessoas morreram. Então, isso motivou algumas pessoas que ainda tinham dinheiro para poder sair do Haiti, a saírem do Haiti e buscarem refúgio em outras localidades, como foi o caso do Brasil, que passou a receber vários haitianos nos últimos anos. O que mais que eu tenho de mostrar para vocês? Eu separei 2 videozinhos para mostrar o seguinte: quando um país ele investe em tecnologia anti-terremotos, não haverá catástrofes como do Haiti. Então, em suma, o que eu quero dizer, se um país tem dinheiro, ele não sofre tanto com os terremotos. E os países que são mais pobres vão sofrer muito mais com a ação dos terremotos. Vamos lá, primeiro videozinho mostrando tecnologia contra terremotos. Uma vez terminado, este edifício de 28 andares deve se tornar um dos locais mais seguros contra terremotos da capital chilena. A construção vai ser também uma das mais altas de Santiago e conta com isolamento na base, 1 metro que separa a subestrutura do edifício com proteção de borracha e aço. O Chile é um dos países do mundo com maior atividade sísmica. O que é interessante no isolamento é que ele separa a estrutura do solo. Assim, o solo tem alguma capacidade de movimento e a estrutura uma capacidade de movimento muito menor. As unidades de isolamento da base agem como amortecedores em um carro no caso de colisão, ou seja, se envergam e reduzem os efeitos do impacto. Os engenheiros da empresa, que trabalham em estruturas similares, puderam testar o método na prática durante o terremoto do Chile de 2010, um dos mais fortes da história recente. Aqui nós temos edifícios com isolamento e outros sem. No terremoto de 2010, essas fotos, mesmo sob um tremor de 8,9 graus de magnitude, permaneceram no mesmo lugar. Nos prédios sem isolamento, tudo foi parar no chão. Todo tipo de coisa caiu no chão. O Chile desenvolveu algumas das melhores tecnologias antissísmicas do mundo ao lado de outros países propensos a terremotos como Estados Unidos, Japão e Nova Zelândia. A Torre de Titanium de Santiago é outro exemplo. Estes dispositivos, em forma de X, reduzem as forças e as deformações que afetam um edifício durante um tremor. Os arquitetos devem seguir regras estritas para construir no país, mas as estruturas antissísmicas são obrigatórias apenas em espaços públicos como hospitais. Muitas construções privadas não são equipadas para resistir a tremores, como a Torre Costaneira, o arranha-céu mais alto da América Latina. O propósito final de uma norma antissísmica não é impedir que um edifício se destrua. O propósito final de uma norma antissísmica não é impedir a destruição de um edifício, mas evitar que a construção caia sobre as pessoas. Este é o objetivo. Não há qualquer construção à prova de terremotos, mas há prédios que sofrem grandes danos sem colocar em perigo a vida das pessoas. Sem poner em peligro a vida das pessoas. O Chile endureceu as leis após o terremoto de 2010 deixar mais de 500 mortos. As imagens traumáticas de construções destruídas na cidade de Concepción seguem na mente da população, que exige a prevenção de outra tragédia humana. Agora eu vou colocar para vocês um vídeo de prédios no Japão durante o terremoto.
Nesse último vídeo foi possível notar que os prédios balançavam conforme se tinha os tremores, mas eles não se quebravam, não ruíam, não caíam. Por quê? Porque eles tinham essa tecnologia de absorção dos terremotos, como se fossem gigantescos amortecedores na base do prédio. Ainda falando sobre impactos socioambientais, peço a atenção de vocês para esse mapa da página 107, que mostra uma região conhecida como Arco do Desmatamento. O Arco do Desmatamento é uma área altamente desmatada da área que era a floresta amazônica, que vai desde o Acre até o Maranhão. Essa área aqui foi altamente desmatada. E por que será que essa área foi tão desmatada? Foi desmatada, primeiramente, para se retirar dela a madeira e, posteriormente, para a utilização da terra para a agricultura e para a pecuária. É o que está sendo descrito aqui. Essa área está bastante degradada pelo avanço da agricultura, de exportação de oleaginosas como soja e milho, e também por causa das pastagens. Então se desmatou para se utilizar a área para essas atividades, agricultura e pecuária. Mas também, logicamente, boa parte da madeira foi utilizada. Abaixo do mapa tem um outro trecho interessante. Todos os eventos do planeta estão em uma sensível relação de interdependência. O contínuo processo de desmatamento em várias regiões do mundo, assim como outros problemas ambientais, afeta por vezes locais bem distantes entre si. Então vamos explicar isso daqui. Esse desmatamento que está acontecendo aqui na Amazônia levou a uma seca muito forte no ano de 2015, se não me falha a memória, na região sudeste. Outro exemplo de como eventos locais podem interferir em outras áreas. Vocês já ouviram falar que a maior liberação de carbono na atmosfera, de gás carbônico, está levando à geração de um incremento nas temperaturas do planeta. Então nós estamos passando por um processo de aquecimento global. Nem todos os países poluem igualmente, mas o aquecimento ocorre para todos. Um outro detalhe, para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar o seguinte: uma poluição que ocorra na cidade de Maringá, ela não fica restrita só a Maringá, ela pode chegar a Goiânia. Uma poluição que ocorreu lá na cidade de Londrina, pode chegar a Goerê. Uma poluição que ocorreu em Goerê, pode chegar a Cascavel, por exemplo. Então, a poluição ela não vai ficar restrita ao local onde ela foi gerada. Nós temos poluições que ocorrem de forma dissipada aí no mundo.
Elas não ficam restritas. Uma outra tragédia que foi destacada aqui no livro de vocês foi quando houve um furacão sem precedentes, muito forte, no ano de 2005, que arrasou boa parte do sul dos Estados Unidos, principalmente a cidade de Nova Orleans. Furacões são processos naturais, são movimentos ciclonais de massas de ar mais quente com massas de ar mais frias. Porém, conforme nós estamos passando por mudanças climáticas, a incidência de furacões tem se tornado muito, muito maior. Falando agora sobre água. Em relação à água, a poluição no continente americano tem sido extremamente grande. Muitos resíduos têm ido parar nos oceanos que banham o continente americano e muitos resíduos são lançados diretamente no oceano ou ainda são lançados nos rios. E os rios, conforme fluem, conforme percorrem o seu fluxo ali, o seu leito, vão levando esses resíduos até que eles sejam despejados no mar. Então, estão se formando verdadeiras ilhas artificiais de plástico, principalmente de resíduos de lixo que são lançados sobre os oceanos ou nos rios e por sua vez esses rios levam até os oceanos. Há uma grande quantidade de catástrofes ambientais também devido ao derrame de petróleo nas águas. No ano de 2010 aconteceu a maior catástrofe, o maior acidente com o derramamento de petróleo, que foi no Golfo do México, quando houve um vazamento que demorou dias e dias sem conseguir ser tampado, sem conseguir dar uma solução. A quantidade de petróleo lançado nas águas foi tremenda. Houve uma perda econômica, ok, já disse para vocês que o petróleo é valioso, mas o petróleo na água levou à perda da vida marinha, a água ficou contaminada, ficou imprópria para banho, não se podia utilizar essa localidade, as praias para o turismo, então o impacto econômico foi gigantesco. Isso nos faz lembrar de uma história mais recente que aconteceu aqui no Brasil. Quando houve derrame de petróleo que chegou até o litoral do Nordeste. Essa foto que vocês estão vendo é de petróleo que foi trazido pelo mar. O petróleo foi derramado a centenas de quilômetros por um navio que transportava petróleo, um navio petroleiro. E esse petróleo chegou até o Nordeste. Mais uma evidência do que eu falei para vocês, que a poluição não fica restrita somente no local onde ela ocorre, mas ela se desloca, ela vai afetar locais bem mais longínquos. Então, pessoal, 8º ano, nós estamos terminando por aqui essa questão dos impactos ambientais no continente americano. Só para ressaltar, talvez esquecendo só mais de um ponto, existem também os impactos ambientais na cidade, tá? Decorrente da poluição. Poluição provocada pelos automóveis, pelas indústrias, provocadas também pelas queimadas urbanas. Então, existe uma série de poluições, principalmente na cidade. Poluição de água, decorrência de esgoto. E agora sim, é só. Até mais.